Vamos falar de comunicação alternativa. Você sabe o que é isso? É um conjunto de técnicas que auxiliam pessoas que têm dificuldade na comunicação verbal. Mas quem vai esclarecer melhor sobre esse assunto está aqui comigo, Laíse Amorim, ela que é fonoaudióloga. Bem-vinda. Bom dia, muito bem, muito obrigada pelo convite. Então, a gente vai falar sobre comunicação alternativa, que é um tema muito polêmico para a gente poder estar treinando as crianças na escola, em casa. Geralmente, Laís, é um tema que a gente não escuta tanto se falar, né? Provavelmente é porque aquelas pessoas que precisam desse tipo de comunicação que elas buscam mais. Explica pra gente o que é exatamente essa comunicação. Perfeito. A comunicação alternativa nada mais é do que um conjunto de estratégias que a gente utiliza para poder dar comunicação para aquelas pessoas que têm a dificuldade da oralidade. Então, ela pode vir com o objetivo de ou aumentar aquela fala daquela pessoa que tem uma baixa fala, ou ela pode vir com o objetivo da gente poder ter uma alternativa, de poder ter um outro tipo de comunicação para aquela pessoa que não tem fala nenhuma. A gente poderia identificar mais ou menos quem seriam essas pessoas, que tipo de deficiências elas teriam e o que seria mais indicado? Sim. Então, normalmente a gente usa com pessoas que não têm oralidade, que não têm a fala ou que têm pouca oralidade. O que é que a gente pode falar sobre isso? Então, quando a pessoa tem pouca oralidade, ela tem uma baixa linguagem receptiva. Ela tem uma pouca compreensão da fala do outro. Então, se eu tenho uma pouca compreensão da fala do outro, eu não vou dar uma boa resposta, né? Então, se eu pergunto para Joãozinho, Joãozinho, você vai tomar banho hoje? E Joãozinho me responde, você vai tomar banho hoje? Ele não conseguiu captar a minha fala. Ou ele não vai ter fala nenhuma, ou ele vai me dizer um contexto totalmente diferente. Então, quando eu tenho uma comunicação alternativa, ele vai me responder, sim, eu irei tomar banho hoje. Aí fica mais fácil para ele poder organizar as ideias. A gente costuma estudar na faculdade, a gente da área de jornalismo, que para haver uma comunicação existe um emissor e um receptor. Aquela pessoa que, quando ela recebe, ela de fato entendeu o recado. Então, a comunicação é exatamente isso. Não necessariamente aquela pessoa que não escuta, aquela pessoa que não fala, é saber se a pessoa entendeu aquilo. Exatamente. A gente precisa saber se ela entendeu. Ela pode vir nas pessoas que não escutam, ela pode vir na deficiência visual, ela pode vir com pessoas com condições múltiplas ou pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, autistas, síndrome de Down, que teve um acidente, um AVC. Então, todas essas pessoas podem ter a dificuldade de fazer a compreensão da fala do outro e, assim, quando elas usam a comunicação alternativa, fica muito mais fácil dela poder planejar na mente dela aquela fala que ela vai poder dar para outra pessoa. Pronto, foi identificado, então, que aquela pessoa tem essa dificuldade de comunicação. Que técnicas são essas? O que é utilizado e como é que vocês da fonoaudiologia conseguem se comunicar? Perfeito. Então, é importante a gente dizer que tudo que não vem da nossa fala é comunicação alternativa. Então, se a gente está no WhatsApp, a gente está fazendo a comunicação alternativa. Então, se eu pisco o olho para alguém, se eu dou tchau, se eu faço vem, é comunicação alternativa. Eu estou me comunicando. Né? Sim, exato, eu estou me comunicando. Então, eu faço assim para meu filho vir e ele vai vir, né? Mas, normalmente, antes dos gestos, é muito mais fácil a gente fazer uma prancha como essa daqui. Porque eu coloco as palavras para ele e ele me dá uma resposta. Essa prancha aqui, ela é uma prancha de baixa tecnologia. Então, ela pode vir nas imagens soltas, né? Cortar imagens, para poder antecipar aquela ansiedade que ele tem, para poder dar a melhor resposta. Ou ela pode vir em alta tecnologia, que hoje a gente tem softwares, aplicativos, celulares, tablets. A gente faz igual essa prancha, mas para poder dar voz também no tablet. É um tratamento, existe uma evolução, existe uma idade mínima, são muitas as perguntas que eu acredito que muita gente que está em casa tem essa dúvida. Perfeito. Então, é um tratamento, mas é também um comunicador de uma pessoa. Então, aquelas pessoas que têm pouca fala, ela pode usar por um tempo básico. Mas aquelas pessoas que têm mais a dificuldade de fala, pode ser que seja o comunicador dela por tempo indeterminado, que ela vai utilizar com outros interlocutores. Os interlocutores dele, do dia a dia, vai ter que utilizar também, porque não adianta a gente só fazer o treino, né, no consultório e ele não utilizar em todos os ambientes que ele vai. Então, vai substituir aquela fala para aquela pessoa que não consegue dar resposta.
Mas geralmente a gente que é mãe, né? Nossos filhos, a gente fica naquela apreensão. Será que está na hora certa de falar? Será que não está? E muita criança utiliza de gestos, que é isso, que era aquilo apontando para o que quer. Quando é que eu identifico que eu preciso entrar com esse tipo de comunicação para uma criança? Muito bom. A gente primeiro faz uma avaliação da criança, a gente tenta fazer com que essa criança ela me dê voz de alguma forma. Então, se ela não me der voz através da fala, a gente vai fazer uma avaliação para ver se ela me dá respostas através da comunicação alternativa. A gente fala que a comunicação alternativa, ela só precisa respirar para a gente poder dar a resposta. Então, se você piscar o olho, eu vou entender que você quer falar comigo. Então, quando ela vem para o meu consultório, a gente vai procurar fazer avaliações, fazer matriz de comunicação, todos os tipos de comunicação, para ela poder me dar uma resposta falada. Ela não me dando resposta falada, a gente vai para outras alternativas. Só para a gente finalizar, quando buscar ajuda de um profissional? Sim, quando a gente busca ajuda de profissional, quando o bebê está entre 1 ano e 5 meses, que ele não fala 20 palavras, a gente precisa procurar a ajuda de um profissional, porque a gente está atrasado se a gente não estiver falando no mínimo 20 palavras. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Obrigada.